O que se deve entender por alma do mundo? Assim perguntou Allan Kardec ao Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos, na questão 144. E a resposta: o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Mais adiante, ele narra: a alma da terra é um conjunto de espíritos devotados que dirigem vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que são, de algum modo, os representantes de Deus em relação ao vosso globo. E em nosso livro, coletado da Revista Espírita de Allan Kardec, de setembro de 1868, considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir, ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. Então, nós fazemos parte de espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir, enquanto, ou ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem. E voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 151, na resposta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos, como vocês estão percebendo, é sempre a nossa pauta essencial para estudar e compreender Jesus em espírito verdadeiro. Então, aqui, inicialmente, vimos duas almas. A nossa gratidão à alma do universo, o ser dos seres, o Senhor Supremo, e a alma da terra, se servindo também de outras almas menores, as quais nós vamos falar no decorrer de nosso estudo. Se você se interessar por ele, fique conosco até o final. Gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir, às empresas e emissoras parceiras, a todos os corações solidários e fraternos que nos auxiliam nessa trajetória de autoconhecimento à autoiluminação. Hoje, a Aline está em outra missão, trazendo mais um ser ao mundo, e o César também em outra missão. Por isso, estamos aqui, e vocês podem dando feedback aí se está tudo ok, áudio e vídeo, e nós vamos interagindo para ver onde chegaremos com o nosso estudo de hoje. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 144, se você tem o seu aí, você pode pegar. A minha edição é a da Petit. Mas você pode pegar, vai dar algumas divergências no modo de expressão, e às vezes tem algumas traduções que a coisa fica bem complexa para a compreensão. Então, vamos agradecer a todos que estão conosco, os que já chegaram, os que vão chegar. Então, a Natália Nolasco, a Veneza Maria, a Karina, a Marília Aparecida, a Célia Bianchi, a Dulcineia Souza, a Érica Moura, ao Cláudio Pinto, Luci Rodrigues, o Wilson, ou Wilson, melhor dizendo,
Valdir Cassol, Thelminha Rosas, Cristina Machado, Pamela Ulho, Elizabeth Sobrinho e a Divânia Maria. Então, nossa gratidão a todos vocês e vamos pensar um pouquinho. Então, Kardec gostaria de entender, ou naquele momento, estava buscando compreender a alma do mundo, que nós chamamos o ser dos seres, ou a alma do universo, a alma do cosmos. Então, o que se deve entender por alma do mundo? O mundo aqui, entendendo toda a criação, o cosmos. E a resposta foi o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Hoje não falaremos mais de onde nasce, porque em Deus tudo é imanente, nada sai do. E depois, à época, falou, alguém atribui uma alma à terra, a qual devemos entender por um conjunto de espíritos devotados que dirigem vossas ações, quando nós os escutamos. E depois, na resposta da questão 152, 151 do Livro dos Espíritos, ainda afirmando: o conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. E na Revista Espírita, mais tarde, em 1868, ainda desejando compreender a pauta, considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir enquanto eles mesmos progridem. E se vocês observaram em nosso livro Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo, no segundo capítulo, quando nós analisamos os corpos do macro ao microcosmo, então nós vamos ver as almas das matas e várias sequências de almas do macro ao micro. E essa será a nossa pauta de hoje, posto que na sequência de nosso estudo, vocês já perceberam, pelo que foi lido semana passada, e o que vamos reler agora, buscando extrair mais alguma coisa das entrelinhas. Então, o ser espiritual é a consciência. O espírito com E maiúsculo. A síntese das suas experiências e habilidades adquiridas através dos milênios, com quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. Onde? Na obra Ao Encontro da Paz e da Saúde. Esse é o ser espiritual. O ser moral representa as qualidades da consciência. Então, ser espiritual é a síntese de todas as experiências e o ser moral representa as qualidades dessas experiências, da consciência. E o ser mental manifesta a essência do ser moral, a capacidade criativa, o poder imaginativo, para que esse ser moral entre em ação. Então, o ser mental manifesta a essência do ser moral que é a inteligência. Por meio do quê? Por meio dos pensamentos, dos sentimentos que qualificam os pensamentos, assim como das emoções, na composição das ideias, das palavras para as ações. Compreendido aí, nós vamos perceber
que se a matéria mental é composta de seres incontáveis, imagine quantos seres entrarão na composição de um pensamento seu, de um pensamento meu. Porque ele pode nascer dos meus desejos, segundo Emmanuel, viajar do meu chakra cardíaco para o chakra frontal, ou do emocional para o mental, ou do coração para o cérebro, e transformar-se em pensamento, ou desejos em pensamentos. Depois, em força de atração, se for em forças de atração. E para Leon Denis, essa atração se faz amor, que é a matéria-prima, já que a capacidade criativa, ele entra em conexão com esses seres para transformá-los nesta matéria-prima, que no nosso caso é a bioenergia. Se conseguirmos pegá-los na fonte, é o amor substância na sua origem. Mais ou menos entendido? Então, só para a formação de um pensamento, seres incontáveis, porque nós vamos interagir com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E a nossa pauta, na criação desse pensamento, ou na formação, que nós vamos dar forma ao pensamento, com o nosso poder imaginativo, valendo-se da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Almas elementais. As almas dos elementos, porque elas vão transformar-se nos infracorpúsculos. Depois, em todos os elementos subatômicos, atômicos, moleculares, celulares, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas, dos corpos, até a completude da alma, e assim como das várias almas na composição dos Cristos e os vários Cristos na composição da consciência. E as várias almas que compõem o Cristo, nós chamamos de virtudes sublimadas. Então, nesta encarnação, eu exercitei a caridade, que começa com a tolerância e culmina com o amor e o perdão equânimes e incondicionais àqueles que se julgam nossos inimigos. Então, agora eu já tenho esses valores em mim, essas almas, desde a tolerância a todas que compõem a própria caridade, benevolência, indulgência, perdão e etc. Então, no final de uma vida, eu posso afirmar, como Cáritas um dia afirmou, está exarado no Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou a caridade. Ou, num dado momento, nós podemos dizer, ao final da vida, eu sou a paciência, eu sou a humildade. Então, cada alma com a sua característica, que é um conjunto de características menores, compõe a sua realidade, e as várias virtudes em forma de almas personificadas compõem os Cristos, e os vários Cristos, cada um com as suas características, compõem a consciência síntese, que é o Espírito. Eu estou na página 382, se você estiver procurando onde eu estou lendo. E vou dar sequência à leitura. Pode-se realizar a ação transformadora por vontade própria. A vontade é o sinônimo de Cristo, a gerente da própria mente, e a mente é uma emanação do Espírito, um laboratório no qual
ele vai enviar as diretivas, que essa vontade vai incorporá-las e transformar essas diretivas em pensamentos, qualificá-las com sentimentos e emoções em pauta, que vai ser auxiliado, esse pensamento como capacidade criativa, pelo poder imaginativo, que é a resultante do conhecimento acumulado. Então, se eu não sei, eu não faço. Esse vai ser o primeiro programa da nova série Exemplos Não Nos Faltam, da quarta-feira próxima. Se eu sei, eu faço. Se eu não sei, nem pensar eu penso. Se eu penso o pensamento dos outros ou sou pensado pelos outros. Então, pode-se realizar a ação transformadora por vontade própria quando selecionamos uma virtude para oferecer a um outro ser. Então, eu vou selecionar uma virtude para oferecer como estímulo na interação com outro ser. Então, pode-se realizar a ação transformadora por vontade própria quando selecionamos uma virtude para oferecer a um outro ser. E também pode ser uma imperfeição que se pretende, ou para oferecer a um outro ser, uma imperfeição que se pretende reparar ou um potencial a construir. Então, você pode oferecer 3 coisas a esse outro ser. Então, a virtude que ele vai construir, essa virtude, você está selecionando por vontade própria. Ao mesmo tempo, você pode apontar uma imperfeição que se pretende reparar, pode ser a sua, exemplificando para o outro, ou ao mesmo tempo, um potencial novo a construir. Então, quando selecionamos uma virtude para oferecer a um outro ser, uma imperfeição que se pretende reparar, ou um potencial a construir, ou por meio de uma inspiração ou de intuições que regerem a nossa paisagem mental, moral, consciencial, a construção das novas realidades, a especialização de conteúdos inerentes à consciência ou a assistência a personagens conflitantes. Ficou muito confuso? Então, pode-se realizar a ação, essa ação transformadora que nós vamos construir a partir do ser espiritual, o ser moral, o ser mental, e depois nós vamos manifestar essas qualificações em forma de pensamentos, sentimentos, emoções, ideias, palavras e ações. Então, agora eu quero ir para a ação. Então, pode-se realizar a ação transformadora por vontade própria. Então, eu quero. Como eu faço isso? Quando eu seleciono uma virtude para oferecer a um outro ser. Pode ser dentro de mim ou pode ser fora de mim. Quando eu seleciono uma imperfeição que eu pretendo reparar, ou um potencial que eu pretendo construir. Tudo isso eu vou ser exemplo para o entorno. Ou ainda por outro meio, ou por meio de inspirações, eu vou buscar referência em outros seres, se eu não tiver as referências em mim, ou também, se eu as tiver, e de intuições que sugerem a nossa paisagem mental, que vindo da consciência. Então, inspirações que vêm de outros cenários e de intuições, podem ser simultâneas também, que vão sugerir a nossa paisagem mental, consciencial, a mente é a emanação da consciência,
vai sugerir o quê? A construção de novas realidades. Quais? A especialização dos conteúdos inerentes à consciência, o aprimoramento, a sublimação daquilo que já possuo, ou a assistência a personagens conflitantes, os erros que vão ser corrigidos, ou a construção de algo novo. Então, é sempre a correção de equívocos, aperfeiçoamento de algo que já foi começado, a construção de algo que ainda não possuímos, tudo isso para o nosso enriquecimento interior. Aí nós damos um exemplo. Por exemplo, se estivermos diante de uma situação menos feliz e ainda não identificamos, se estivermos diante de uma situação menos feliz e ainda não identificamos se o elemento perturbado ou perturbador é interno ou externo, devemos eleger a ideia de compartilhar as mais nobres virtudes com o objetivo de consolar, esclarecer e libertar esse elemento em conflito. O que menos importa é de onde ele está vindo. Se de dentro do inconsciente, do subconsciente, ou até estava ali no consciente, ou vindo do entorno. Posto que somos um, estamos em todos os seres e todos estão em nós. Então, se for um convite à sublimação de valores favoráveis aos nossos propósitos, à elaboração de novos cenários que expandem e iluminem beneficamente a atuação das personagens, passando pelo crivo da lógica e do bom senso, abracemos a causa sem maiores preocupações. Supondo que alguém nos convide a isto, nós vamos passar pelo crivo da lógica, do bom senso, porque alguém está me convidando. Então, se for um convite, está me convidando ao quê? A sublimação de valores favoráveis ao nosso propósito. E o propósito inicial, diante de uma situação menos feliz, ofertar o que de melhor possuímos. E, além disso, a elaboração de novos cenários, que vai expandir além do que possuímos, que vai iluminar beneficamente, além da nossa iluminação, a atuação das personagens que estão envolvidas. Nós vamos passar pelo crivo da lógica e do bom senso, e se vise o bem de todos, abracemos a causa. Onde quer que se apresentem os personagens, peças e cenários, o palco, teatro inicial para a encenação será sempre o laboratório mental, o universo das possibilidades. Então, onde quer que se apresente os personagens, nos convidando ou nos sugerindo alguma coisa, as peças das quais vamos participar junto com outros seres, os cenários que nós vamos compor, o palco teatro que nós vamos iniciar a ação. Então, o laboratório será sempre o universo mental, o universo das possibilidades incontáveis, posto que na mente nada é impossível de se realizar. E tudo que se realiza no plano mental, após o ajuste dentro do propósito, aí nós vamos trazer para o plano material. Ou já simultaneamente fazendo as duas coisas. Já que nós estamos interagindo com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então vamos seguir mais um pouco. Ao exercitarmos a virtude em pauta, que pode ser a tolerância, vai até o cume
da compaixão, até o perdão e o amor equânimes. Então, ao exercitarmos a virtude em pauta, enriqueceremos simultaneamente a força e a substância. Então, a substância que gera e nutre e a força que vai reger a situação, que no caso é a lei ou a virtude, ou as virtudes em pauta. Então, qualquer coisa que pretendamos fazer de nobre, vamos enriquecer tanto a matéria-prima quanto a lei. Então, ao exercitarmos a virtude em pauta, enriqueceremos simultaneamente a força e a substância internas e externas, como fontes de energias orientadoras e restauradoras, e, de igual modo, a essência ou entidade a ser elaborada, promovida ou edificada. Então, nós estamos em 3 cenários: correção, aprimoramento e aquisição de novos valores. Então, em qualquer frequência em que se manifeste a consciência dos envolvidos, mais se enobrecerá ao término de cada ação, que deve ser sempre a nossa pauta, o bem de todos, e nós estamos incluído no todo. Então, tudo que faço, faço a mim mesmo, mesmo intencionando fazer somente aos outros. Fazendo uma conexão com o parágrafo inicial. A inteligência, a imaginação e demais potenciais gravarão na estrutura íntima da energia multiforme, que eu disse, seres incontáveis compondo a matéria mental na formação da bioenergia, os seres incontáveis em formato de princípios inteligentes que vão compor o amor substância. Então, vai depender do meu conhecimento e da minha moral, onde eu vou pegar a matéria-prima. Eu posso interagir com o psiquismo divino diretamente, arrebanhar uma porção, conforme Kardec em A Gênese e também no Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir vai assimilar uma porção de princípios inteligentes. Então, eu posso pegá-los no formato de matéria mental, transformar em energia mental e em bioenergia, ou em princípios inteligentes diretos, recém-saídos do psiquismo divino, reunificá-los e edificar o amor substância, e a partir daí, tudo o que necessitamos para o nosso enriquecimento, aperfeiçoamento, expansão e iluminação consciencial. Então, a inteligência, a imaginação e demais potenciais gravarão na estrutura íntima da energia multiforme ou de múltiplas formas a essência das mais sublimes virtudes em exercício no universo imaginativo, que é a nossa intenção, antes de serem exteriorizadas, objetivando a individuação do espírito, o aperfeiçoamento desse, a sublimação, a iluminação e o enriquecimento de suas unidades, desde as partículas embrionárias ao ser integral, desde os princípios inteligentes no início de nossa trajetória até a nossa totalidade, o ser integral. Então, a principal característica da autoiluminação é compreender que não existe ninguém maior ou menor, exceção feita à capacidade de amar da unidade. Então, não existe ninguém maior ou menor, com exceção feita àquela unidade. Como espírito, como um ser angélico, o que ele já tem de capacidade de exercitar o amor equânime e incondicional.
Então, todos os seres merecem igual tratamento conforme nos recomenda as leis de justiça e de solidariedade, que nós vamos enxergar a partir da questão 613, que fala da lei natural, que é a lei de Deus, 621, que nós vamos gravando essa lei em nossa consciência. Lá na 621 fala que ela está gravada em nossa consciência, e somos nós que gravamos essa lei em nossa consciência. Na ação. Na 632, fazer a outra aquilo que gostaria que ele fizesse. E na 876, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Vou mais um pouquinho, depois eu vou parar antes da citação, que fica para a próxima etapa. Então, neste contínuo e perseverante exercício de ascensão, não devemos perturbar intencionalmente qualquer manifestação consciencial que não experimente os mesmos desejos e as mesmas necessidades de nós, ou das nossas, ou não se situe em nossa frequência vibracional, que não comunga das mesmas possibilidades ou ideais. Então, nosso propósito é compartilhar experiências com aqueles que as buscam, aperfeiçoar, transformar as que já possuímos. Então, aperfeiçoar, transformar pendores, as nossas falhas, e construir novas potencialidades. Então, sempre vamos ter algo para dividir, algo para transformar, algo para corrigir, algo para construir. Ficou claro? Se eu tenho algo para dividir, eu vou exemplificar. Algo para corrigir, vou fazer um autoexame e começo a minha transformação. Algo a aperfeiçoar, dependendo dos desafios, ou algo a ser construído, também mediante os desafios. Se eu busco em mim, nem algo imperfeito ainda tenho, nem equívocos cometi em relação a essa tarefa. Em relação a ela, só sei que nada sei. Então, eu vou começar uma tarefa nova, até porque o aprendizado é intérmino ou eterno. Somos um ser tomando consciência da sua eterna incompletude. A cada momento que arrebanhamos novos seres, expandimos nossa consciência e vamos iluminando essas consciências expandidas na ação, e a cada hora chegando mais e mais. E a isso chamamos evolução do ser moral e espiritual. Tudo bem com vocês? Muito confuso? Para mim não tem nada de confuso. Vou dar um exemplo bem simples. Você está com um copo d'água, uma xícara aí por perto? Então, nos próximos programas de exemplo não nos falta, nós vamos falar da água, depois vamos fazer um exercício com a própria água, com você. Quando falarmos do ar, da respiração, vamos fazer exercício de respiração com você. Se falarmos da oração, das visualizações, vamos fazer orações e visualizações com você. Se falarmos de meditação, vamos fazer a meditação com você. Então, vamos dar diretivas teóricas e, em seguida, a parte prática. Porque, do contrário, não servirá de muita coisa. E a série Meditação à Luz do Dia, basicamente, só exercícios práticos. Então, exemplo não nos falta, vai ter parte teórica, parte prática. E a parte da meditação à luz do dia, que vai ser nas segundas-feiras, será apenas
parte prática. Nós vamos pegar um tema, depressão. Como sair da depressão? Podemos até falar como entrei na depressão e como sair. E aí vamos já no exercício. Basicamente vai ter alguma coisa semelhante ao exemplo Não Nos Falta, só que os exercícios diferenciados. Tudo bem? E se até quarta-feira não conseguirmos gravar, porque até agora não gravamos nenhum, faremos ao vivo com vocês. E da mesma forma, com a meditação. Se chegarmos no dia aprazado de iniciarmos e não tivermos, também faremos a mesma coisa, porque dependemos do César e da Aline, mas tem tarefas tanto de um quanto do outro que são mais emergentes ou mais urgentes. No caso da Aline hoje, trazer mais um ser ao mundo, propiciar a assistência a uma mãe com seu filho, ao pai. Então, dar a essa família essa assistência moral e espiritual, mais exatamente, e até com conhecimentos físicos, aqui também, em relação, quando eu falo físicos, acadêmicos da medicina, porque a doula precisa saber um pouco de tudo, não é só a parte moral e espiritual, também a Aline não só pariu, sabe o que é isso, sabe o que é uma cesárea, sabe o que é um parto normal, que é um parto natural, porque passou pelas experiências. Então, ela vai dividir suas habilidades, motivando outros seres a fazer por sua vez. Tranquilo até agora? Podemos avançar? Eu vou para uma pergunta, para não ficar muito extenso, para a gente interagir um tanto mais, que vai ser as características para que a gente possa ter um maior proveito. Então, quem chegou depois? Vamos ver aqui. Depois da Divânia, a Carmen Dalano, a Márcia Pinheiro, a Neuza Marques, a Neuza Leal, Márcia Ribeiro Prazinos, Luiz Gonçalves, Elizabeth Sobrinho, Fuad Daúde, a Gleide Pereira Gomes, a Judite Medeiros, a Marcinha Conceição, a Aparecida Ávila, o Edivaldo Andrade, a Vanessa Rose. Depois a Neuza vai selecionar as questões no prazo, eu vou respondendo a de Fuad Daúde. Em O Despertar da Consciência, do Atma, o Anjo, Sebastião Camargo expõe o seguinte texto de Miramês. Isso está na página 38. E aquela citação que eu li, de Allan Kardec, falando da alma do mundo, eu posso até ler o restante dela para vocês. Agora, antes da pergunta. Página 39. Então, considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir, enquanto eles mesmos, espíritos luminares, os avatares e também as almas das florestas, de todas as sequências, também progridem. Então, é a coletividade de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, a soma de todas elas, não só dos avatares. E nessa soma, nela compreendido o delegado superior, que agora se trata do Cristo,
não apenas de Jesus, do Cristo como governador supremo do planeta, que constitui a soma e o regente, propriamente falando, a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte, todos nós. Então, encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a regência do espírito-chefe. Esse espírito-chefe é a cabeça, a consciência. Os outros são os braços. Então, no caso de uma colmeia, a abelha rainha é a alma diretora, que além de gestar todas as almas, as conduzem. Mas pode ter um apiário. Então, vai ter uma alma que cuida do apiário inteiro. E existe uma alma falando em sentido mais vasto, que vai cuidar só das abelhas jataí. Outra das abelhas Europa, ou Europa. A gente fala lá na roça. O Arapuá. E outra alma ainda vai cuidar de todas elas, de todos esses elementos. Outra alma de determinados insetos e outra, cada uma nas suas classificações, e outra, todos eles, em toda a extensão do planeta. Uma pode cuidar de um olho d'água, outra de um riacho inteiro, e outra de todos os riachos, e outra de todos os rios, e outra de todos os mares, de todas as águas. Então, assim, são almas dentro de almas maiores, e todas compondo a alma do mundo, a alma do planeta, com o seu regente, que no nosso caso, o Cristo de Deus. Ou Jesus, como fração que veio desse Cristo de Deus, ou em Deus. Então, podemos dizer que Cristo é a alma do mundo. Então, agora, esse Cristo é a alma do planeta. Pois, sendo diretor do planeta, porque ele é o construtor e diretor desde o início, ele o usa como corpo ciclópico, onde bilhões de almas trabalham em todas as direções. Bilhões, só no plano físico de humanos, já teria mais de 8 bilhões. Mas aqui vamos falar mais exatamente de almas diretoras, tanto no plano astral quanto no plano físico. Então, bilhões de almas trabalham em todas as direções, como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão. Então, essas almas, esses avatares, esses luminares, estão preparando nós como espíritos em ascensão, onde o progresso é a força do próprio Criador. Aí o Fuad faz 4 perguntas. Como entender a alma do mundo atribuída ao Cristo planetário? Basicamente, nós já falamos, a soma de todas as almas encarnadas e desencarnadas que estão regendo almas menores. E dentro dessas almas, porque fazemos partes delas, como humanos, tem uma alma abaixo do Cristo. Você pode imaginar diretamente agora Jesus como regente de todas as almas humanas. Aí você imagina um Francisco de Assis, além de começar com almas humanas, dos animais em todas as suas frequências. Aí você vai imaginando, fique ao seu critério. Então, se você gosta mais de cuidar dos animais, você está mais ligado diretamente à alma de Francisco de Assis, por exemplo. Se você gosta mais de cuidar da parte psicológica dos seres, a Joana de Ângeles. Se você tem a intenção
de auxiliar as pessoas a curar-se, como se fosse um clínico geral, ao Bezerra de Menezes, ao André Luiz, ao Dr. Hans, ao Dr. Fritz. E aí você dá poder à sua imaginação. Então, de acordo com a nossa afinidade por determinados espíritos, nós podemos ter porções de frações de suas consciências, que é o nosso caso, de vários espíritos, e ser uma síntese, um laboratório no qual eles vão trabalhar as suas ideias. Então, quando nós estamos a serviço de um, entramos na sua frequência, buscamos o seu conteúdo ou nos colocamos à disposição. Ou de outro, ou simplesmente saímos do corpo, colhemos as ideias de todos, formamos com as ideias de todos as nossas ideias, porque eles desejam um objetivo. E eu encarrego-me de executar a pauta na confecção de tal objetivo. Então, o que menos importa para eles é como eu vou conquistar. Até porque Ramatiz fala, nós fazemos os traçados gerais. As minúcias é com você. Então, eles vão passar as diretivas gerais. E nós, interagindo em obediência a eles, vamos compondo e desenvolvendo os nossos potenciais nessa conexão com incontáveis realidades. Podemos localizar as bilhões de almas que trabalham em todas as direções do planeta? Basta você ler o item 2 do capítulo 2º, Fuad. Analisando os corpos do macro ao micro, e eu já dei a deixa aqui, nós podemos ter uma alma com as suas falanges, que vai cuidar da terra fértil, por exemplo, dentro da agricultura, porque lá vai falar das almas das religiões, das filosofias, das várias especialidades na medicina e assim por diante. Então, uma alma para a terra fértil, que está sendo, ou que é agricultável, e outra para a terra fértil, que não vai ser colocada para esse fim. Vai permanecer as florestas e etc. E dentro dessa terra fértil, você pode perceber que, dependendo das divisões estaduais, chove até o outro lado do rio ou da divisa daquele estado, e não chove do lado de cá. Já perguntou por quê? Eu já vi isso acontecer. Então, as almas e os elementais que se encarregam de fazer acontecer naquela gleba de terra ou naquele estado, naquela terra que produz o milho, por exemplo, que aí vai ter uma alma encarregada de toda a produção do milho no planeta. E cada uma em cada estado. Outras dentro da mesma proposta em cada município. Outra em cada lavoura. E assim por diante. Até chegar a uma alminha que vai reger somente um caroço de uma das espigas do milho. Como as bilhões de almas preparam os espíritos em ascensão? Nós estamos dentro delas, somos partes constitutivas delas. Enquanto nós evoluímos, elas também evoluem com essa interação conosco. Elas dividem os conhecimentos conosco, como sendo os nossos mestres, os nossos guias, os nossos modelos. Isso dentro da alma do Cristo. E, no caso, Jesus, como um farol para todas essas almas avatares, como o avatar dos avatares, ele vem, vez por outra, ou vez em sempre, ver como as coisas estão indo. Então, dentro do planeta, por exemplo, cada nação tem a sua alma. E dentro da nação, as subdivisões dos minérios, das águas, da terra fértil, do ar, da luz, cada uma por sua vez. E por fim, qual a diferença entre essas almas e as almas
dos espíritos. Por isso que nós, intuitivamente, não sabíamos que o enredo chegaria a esse ponto, mas fomos só obedecendo uma pauta que nasceu após conseguirmos configurar, né, para entrar em contato com vocês, configurar o equipamento. Então, estávamos pensando nessa realidade e depois foi surgindo do Livro dos Espíritos, do nosso livro, as informações. Então, qual a diferença entre as almas que nos conduzem, como Cáritas, por exemplo, e nós que começamos a exercitar a caridade com a tolerância? E vamos culminar dentro de Cáritas, fazendo um estágio com o amor e o perdão equânimes e incondicionais. Dentro dessa virtude chamada caridade. Depois nós podemos trabalhar dentro da paciência, ou melhor, nós podemos trabalhar dentro da benevolência, um setor da caridade, da indulgência. E às vezes eu posso escolher a indulgência que tem 3 almas menores: a que acolhe, a que acalma e a que reergue. Eu posso trabalhar na estrutura dentro da caridade do perdão, a que vai gerar o arrependimento, ou na alma que vai trabalhar a tomada de consciência após o arrependimento, para calcular o tamanho do estrago, e depois a outra que vai planejar a reparação. São 3 almas. Então, percebe? Dentro da caridade, 3 almas diretas na área do perdão, 3 na área da indulgência, e depois da benevolência com todos. Não dá para contar. Mas vamos imaginar que é uma em termos global da benevolência, da indulgência e do perdão, e depois as subdivisões. Então, a gente pode ir exercitando nas subdivisões até a completude daquele setor, até olharmos para a caridade que nos conduz neste planeta e dizer: eu e ela somos um. Porque ela mesma fala: eu sou uma árvore, colha de mim uma semente e transforme-se numa árvore por sua vez. Vai achar isso no livro físico? Não, mas no original do Evangelho segundo o Espiritismo você encontra com tranquilidade. Vamos ver o que a Neuza já separou para nós. Por exemplo, aqui na live. Então, existe uma alma que coordena toda a live, ou todo o nosso trabalho. E várias almas menores, até chegar, no caso, de vocês que estão participando da live, dando o seu contributo, da Neuza Leal, mais diretamente separando o que vocês estão questionando, e quantos seres estão ajudando a Neuza a fazer isso e quantos estão com vocês. Então, vamos lá. Elizabeth Sobrinho. Quando praticamos 1% do Evangelho de nossos lábios, salva o mundo de todo o mal. Se não podemos fazer pelo outro o que lhe cabe, como posso salvá-lo? Você está pegando pesado, né, Elizabeth? Quando Joana de Ângeles fala da caridade, como nós colocamos no segundo livro, é bem interessante, porque ela está falando de você salvar-se, porque ninguém salva o outro. Nós salvaremos a nós mesmos. É só buscar aqui na obra, no nosso segundo livro, dentro do nascer,
viver, morrer e renascer. Então vamos lá com Joana de Ângeles. Então, quando ela nos ensina a respeito da caridade. Então, nascer, viver, morrer, nascer de novo é a lei. Isso é de Kardec. No entanto, agora entra Joana. É essencial descortinar algo mais profundo. O que é o algo mais profundo? Que é a prática da caridade como processo de salvação, de autoiluminação. Eu vou me salvar de quê? Salvação como a libertação da ignorância e da transubstanciação do mal que existe no íntimo de cada pessoa. E vai chegar num estado que vai ter apenas a ausência de crueldade e do que chamávamos mal, uma vez que o desgastado conceito de retribuição na espiritualidade não dá mais. Fazer isso para ganhar aquilo. Então, cada criatura vai salvar-se. Então, se você conseguir fazer isso por você, você está exemplificando. Então, o 1% que você está vivenciando, iluminando-se na ação, salvando-se da ignorância e do mal que existe, se porventura existir em ti. Então, você está exemplificando, você está enviando uma pauta que alguém conseguiu fazer isso. Você está salvando, ou melhor, libertando o mundo inteiro de todo mal. Que é todo mal? Ignorância. Então, naquele momento, você passou a ser uma pessoa que deu conta do recado da sua parte. Você passa a ser um guia para os demais. E não é para fazer por eles. Jesus nunca fez por nós o que nos cabia fazer. Nunca curou-nos. A sua fé te curou. E sabemos que fé é conhecimento de causa. Então, sem essa de salvar os outros, nós vamos salvar-nos das nossas perturbações e vamos ser um referencial para o outro. Vamos enviar estímulos. Pamela Ulho. Ter uma atitude ciente e consciente em uma situação é uma atitude autoiluminada? Vamos ver se é. Eu tomo ciência de uma situação e adquiro consciência e vou para a ação. Se vou para a ação, é uma atitude iluminada. Eu tenho ciência do que está acontecendo, como nós temos o que está acontecendo em nosso país, em nosso planeta. Viemos para esse momento, para a libertação tanto da ignorância e do mal que nos aflige, e dizer para vocês: socialismo, comunismo, globalismo não mais vicejarão em nosso país. Não reassumirão. Estão fazendo um teatro, tentando fazer de conta que estão assumindo, mas não conseguirão. Agora é uma nova era. A era de Deus, Cristo e caridade. Ou, se preferir, Deus, Cristo, Ismael, pátria, família, liberdade, verdade. É o que vai vicejar por aqui e depois daqui vamos exportar para o mundo inteiro. Porque é um mundo de regeneração. A solidariedade, a fraternidade, a justiça sem mácula é o que vai vicejar à luz da fé enobrecida no exercício da caridade operante, à luz do amor incondicional. Esse é o tema, ou essa é a pauta para o nosso planeta. Nada fora disso. Vai haver alguns solavancos, alguém
tentando, nos seus últimos estertores, fazer de conta que tem o poder que não é dele, que tem o dinheiro que não é dele, que tem um corpo que não é dele também, e vai ver que não tem nem o dinheiro, nem o poder, nem o corpo. Então, nosso maior poder é moral. Então, quer ser o maior? Seja o servidor de todos, como fez Jesus na cerimônia ou na passagem na máxima, que ele lava os pés dos apóstolos. Quando eles começam a brigar entre si, perguntando a Jesus quem era dentre eles o maior. Ele não falou nada e abaixou e começou a lavar os pés. Eles não entenderam nada e perguntou: o que o senhor está querendo nos dizer com isso? Quer ser o maior? Então seja o servidor de todos. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, além de progredir sempre em todos os sentidos, vai encontrar em si mesma o Cristo, o Deus, o reino e as soluções para todos os seus problemas. Luiz Gonçalez. Diante das informações no texto, poderia haver uma personalidade imatura, até mesmo instintiva, que a sua essência ou Deus interno esteja próxima da divindade cósmica? Então, vamos de novo. Então, diante das informações no texto, poderia haver uma personalidade imatura, até mesmo instintiva, em relação à nossa essência, que a sua essência, a nossa essência, o Deus e o Cristo interno estaria próxima da divindade cósmica? Está olhando para uma, Luiz. E eu sei que eu sou um cisco na árvore Francisco de Assis, porque viemos em seu nome, regido mais de perto por Leon Denis, Miramês, Joana de Ângeles, outros. E eu sei que a essência do meu espírito faz parte da essência do espírito de Francisco de Assis. E eu estou mais para os instintos do que para essa virtude que nele é natural. Então pode, e até porque, se tudo que existe no planeta forma a alma do Cristo, quantos seres que ainda são canibais, que estão dentro do Cristo, e são alminhas da sua alma maior. Então isso é perfeitamente normal. Quando você se tornar um avatar, o seu sonho de consumo vai ser construir almas instintivas. Retornar lá no reino mineral, pegar a moçadinha de lá, vamos imaginar só o reino mineral. Transformar em almas vegetais, e começar a desenvolver os seus instintos, transformá-las em animais, em pré-humanos, e tudo isso vai estar dentro de você, porque é o seu patrimônio expandindo-se. Neuza Marques. O último parágrafo lido hoje nos remete também a Joana de Ângeles. Estamos aqui para corrigir o que não deu certo, aperfeiçoar os acertos, virtudes em aproveitamento, aperfeiçoar esses acertos e adquirir novas habilidades. Tudo isso só é possível através de novas experiências. Na verdade, estamos aqui para evoluir um tanto mais e colaborar com a evolução do conjunto. É o que está no Livro dos Espíritos e que lemos no primeiro ou na primeira leitura. Melhor, não lemos, pensamos que lemos. Lemos ontem na live do Telegram. Então, nós estamos aqui para aperfeiçoar-nos individualmente e contribuirmos para a alma do universo. E só podemos fazer isso com novos conhecimentos, que foi uma conclusão que nós chegamos.
Vimos isso na obra de Joana de Ângeles. Nós estamos aqui por 3 motivos: corrigir, aperfeiçoar e adquirir novas experiências. Só que eu gostaria de reportar, já falei isso verbalmente, mas não posso colocar no livro porque nunca mais eu encontrei nas obras. Se alguém quiser buscar na obra Vida Feliz, faça isso. O Ivo fez uma síntese, como se reportando ao primeiro capítulo de Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles, mas eu fui buscar na essência, com as palavras que colocamos, também não existe lá. Mas nos originais, com certeza, existem essas diretivas. Então, sem novas experiências, não corrijo erros. Se eu as tivesse, já teria corrigido. Sem novas experiências, não aperfeiçoo potenciais. Do contrário, já os teria aperfeiçoado. Então, estamos aqui para novos aprendizados. Carme da Lana. Todos são iguais perante a lei. Porém, existe uma hierarquia a ser respeitada quanto aos deveres e direitos. Exemplo, pais e filhos, presidência, 3 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. O que ocorre se isto for quebrado? A desordem, o caos. No caso das diretivas de nossa nação, o legislativo, na realidade, eleitos por nós, é que tem, aparentemente, o maior poder, porque ele cria as leis. O executivo, embora é o que tem maior número de votos, um só personagem, seria o que tivesse maior poder. Mas ele vai executar o que o outro criou. E se ele criou para um fim, ele vai fiscalizar. E se o executivo falsear as leis forem criadas, o judiciário vai aplicar a lei para que haja tais correções. Então, não sei se ficou mais confuso. Então, são hierarquia e em todos os quadrantes do universo. Então, essa hierarquia existe entre todos os elementos constitutivos do nosso corpo biológico. Então, se uma pequena alma do sistema nervoso der uma ordem a uma pequena alma do sistema endócrino, ela só vai dizer sim, senhor, e executa. As almas leis, que são os hormônios, agora gestados a partir das diretivas do sistema nervoso, que captou pelos seus neurotransmissores e, através das sinapses, fez as correlações do cérebro espiritual e agora vai personificá-las para gerenciar todos os setores do organismo físico. E o primeiro setor para o campo de defesa, as quais vão ser levadas pelo sistema circulatório, ou melhor, a partir daí, elas podem já migrar para o sistema linfático, que tem maior poder do que o circulatório. E dali vão migrar para o circulatório e depois para todo o restante do corpo e assim sucessivamente. Então, em tudo há uma hierarquia. Então, se a nossa Constituição reza que deve haver harmonia entre os 3 poderes, um vai até a X. Onde termina o direito dele, começa os do outro. Ele jamais deve interferir o outro. Então, quando nós temos um poder judiciário legislando e governando o país, então ele está usurpando o poder executivo e o legislativo. Às vezes não serve para nada. Pode fechar os dois, que não vai resolver. Então, enquanto não voltar essa harmonia, porque é o que vai voltar essa harmonia, queira ou não os elementos envolvidos, porque o poder maior é do povo.
Então, nós é que elegemos o legislativo. Se ele se curva perante quem não foi eleito por nós, mas indicado por quem nós elegemos, o executivo, e escolhido ou aprovado por quem nós elegemos também. Mas não perguntaram para nós se nós concordamos com tal escolha ou com tal aprovação. Então, fizeram à luz, talvez, dos seus interesses. Porque vemos vergonhosamente que, às vezes, o executivo não tem a liberdade de escolher quem ele acredita ser o melhor. Isso é o que nós chamamos de caos entre os três poderes. E depois, o legislativo não tem a função de reprovar, vai ver se a criatura tem a capacidade para o cargo. Ela não tem que reprovar só porque fulano indicou. Não é a função do legislativo. Ele vai sabatiná-lo para ver se realmente ele tem os valores, as aptidões para ser imparcial na execução da lei sem interpretação. A lei não tem que ser interpretada, ela tem que ser aplicada. E isso existe lá e existe dentro de nós, parlamento. Está na obra Pão Nosso de Emmanuel, lição 158, o governo interno. Então, temos parlamentos dentro de nós, nos quais redigimos leis. Eu acabei de citar onde está o nosso parlamento. Então, o poder executivo que vai encomendar uma lei para que ele execute. Então, ele pode fazer lá, sugerir um projeto de lei. O legislativo vai confeccionar, que seria, no caso, o nosso sistema endócrino. E depois, qual é a primeira pauta? Soberania. Então, isso tem que dar um cunho de sustentação para as Forças Armadas. Todas as leis deveriam ser assim. Então, a primeira proteção que precisamos é da nossa nação, nossa soberania. E, no nosso caso, para onde vai as leis recém-criadas? Para o sistema linfático, que é o quartel-general das três forças protetoras do corpo, as três forças armadas. Nós temos Marinha, Exército e Aeronáutica dentro de nós. Não se esqueçam disso. E a partir daí, nós vamos perceber que lá tem ministérios, alguém que vai fiscalizar se está sendo executado. Temos tudo isso dentro de nós, que tem na mesma hierarquia. Quando ela não existe dentro de nós, dificilmente vai existir lá fora, se eu vou lidar, que é o que está acontecendo. Por isso que o Brasil, quando, na ausência desses valores morais para cada um compreender o seu quadrado, aí vai virar essa bagunça, mas momentânea. Porque o poder emana de Deus, ele dá e retira, o dinheiro é uma energia divina, ele dá e muda de mão para quem ele quiser, e assim como a própria vida, ele dá e retira também a vida física quando lhe aprouver. Pamela Ulho. Já vi chover em uma parte de um estádio de futebol e em outra não, e também chover em uma margem do rio e na outra não. Então, são um trabalho dos elementais. No Livro dos Espíritos, mostram que eles executam as ordens das entidades responsáveis por fazer chover neste ou naquele lugar. No caso de um estádio de futebol, o estádio tem uma alma que cuida dele como um todo. E, tecnicamente, duas almas que cuidam das duas torcidas em cada jogo. E, além disso, tem outras duas almas regendo cada time. E ainda a que vai reger o árbitros e os bandeirinhas. A alma em sua completude, que vai reger todo o espetáculo, e depois subdivisões até a alma individual de cada torcedor, de cada jogador e assim por diante.
Essa é a beleza. Por isso que nós estamos vendo, Pamela, em nossa enquete, porque vale para todos vocês agora. Então, em nossa enquete que nós fizemos, que nós estamos, daqui uns dias, vamos terminar o estudo do capítulo 10º. Agradecemos também a Alana e a Fátima Carneiro, a Bruna Maria e a Ana Maria. Se eu esqueci de alguém, a Ivone Michelin, acho que se eu esqueci de alguém, abraços de amor e luz. Então, nós fizemos uma enquete para ver qual o capítulo que deveria ser estudado após o 10º, enquanto não sai o segundo livro. Nós ofertamos o primeiro, o Conhece-te a ti mesmo. O terceiro, Origem, Natureza e Destino. O quinto, Tudo está em tudo. E o sétimo, Os elementais do reino mental ao pré-humano. O Conhece-te a ti mesmo é a pauta, a proposta do livro. Então, está de fácil compreensão. Origem, natureza e destino é o suprassumo do livro, juntamente com o quinto, que é Tudo está em tudo. E já o sétimo, um capítulo recomendado já para o início da ação, após compreendermos o que são os elementais no sexto. Então, agora vamos ver a ação deles, do reino mental, desde quando nós começamos a elaborar os pensamentos, até fazermos com que eles evoluam dentro de nós até chegarmos ao pré-humano. E ao que está sendo mais votado, né, por enquanto. Podemos ver aqui com a Pamela, ela mandou aqui uma fotinha. Então, nós temos 30% que escolheu o capítulo 1, 20% que escolheu o 5 e 40% de quem escolheu o 7. E 5% escolheu apenas o 5. E aí nós ficamos imaginando sem maldade. O 5 seria a pessoa conhecer o carro, todo ele, já pronto, funcionando. Pelo menos para saber coordená-lo na ação. Agora, o terceiro é como nós confeccionamos o carro. O quinto, ele funcionando. E o sétimo, você só vai dirigir o carro sem saber como ele funciona às vezes. Seria só para ter uma ideia. Mas está tudo tranquilo. Então, voltamos lá. Depois, se tiver mais alguma pergunta, a gente volta. Então, a pauta para exemplo não nos falta a partir de quarta-feira, primeiro programa. Se eu sei, eu faço. Se eu não consigo fazer, é porque algo está faltando. Tem pessoas que afirmam que sabem tudo, mas na prática não fazem quase nada. Tem as dificuldades enormes, porque falta alguma coisa não está encaixando. E por que colocamos a água em segundo lugar? Porque, de acordo com André Luiz, 100% do nosso corpo é água. No mínimo veio da. Ou, conforme a ciência acadêmica, uma criança com 85%, um adulto com média de 70% água. Então, a maior quantidade de elementos do corpo, água, embora o que mais nutre o corpo vem do ar.
Então, nós colocamos a água em primeiro lugar e vamos dar alguns toques de como usá-la como recursos terapêuticos no banho e como sorvê-la. Depois, as qualidades do ar e alguns segredos dos alimentos. Então, nos 4 primeiros programas. Se eu quero, eu faço. Diretrizes gerais. O poder terapêutico da água. Segundo programa. As qualidades indescritíveis do ar. O terceiro e o quarto, alguns segredos dos alimentos. A gente deixa um pouquinho o corpo físico agora descansando, a gente parte para cuidar do espírito. Aí cuidou um pouquinho do corpo, para acalmá-lo. Agora vamos cuidar um pouquinho do espírito. Evangelho-terapia, ou a terapia pelo evangelho, que é evangelho e a sua terapêutica. O quinto. A oração nutridora, já que o evangelho gera, nutre, organiza e mantém, a oração é que vai colocá-lo em ação. E como nos nutrir por intermédio da oração. Esse é o sexto. E o sétimo, recursos bioenergéticos, que é a resultante da oração, colocando em ação o evangelho, gesta a bioenergia. Então, essa pauta mais ligada ao segundo livro. E depois, já que eu tive o benefício do evangelho, da oração e da bioenergia, agora só falta o meu comportamento. Então, caráter rejuvenescedor. Se eu uso isso de forma devida, eu vou rejuvenescer-me na ação. Vou curar-me na ação. Nós temos os nossos próximos programas. Amanhã, na série Meditação à Luz do Dia, o programa 27. Falar o que sente. É pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala, a sequência. Então, amanhã é falar o que sente. Na quarta-feira, o último programa, ou melhor, o primeiro programa da nova série, Se Eu Sei, Eu Faço. Vai ser gravado ou ao vivo. Já que eu estou aprendendo a me virar aqui também um pouquinho. No Despertar Necessário da quinta-feira, a convidada é a Pamela Ulho de Rezende, assessorada pela Elizabeth Sobrinho, cuidar do corpo e do espírito. Curiosamente, ela vai falar dos 2 primeiros blocos propostos pela nova série. E o nosso próximo encontro, já o programa 190, da série O Ensino Universal, e o de número 24, da série dentro da série, o papel da consciência desperta, a autoiluminação. Nós agradecemos a presença de todos na live de ontem no Telegram e agradecemos também o grupo Leon Denis de São Paulo que nos acolheu, estudamos juntos e estamos à disposição de todos os grupos, é só avisar com antecedência os horários, a gente se organiza para dar atenção para todos pelo menos uma vez por mês, como nós fazemos no caso do Telegram. Então, nosso tema foi autoiluminação. E para aqueles que se interessam pelo tema e querem ouvir o estudo de ontem, a gravação já se encontra no Rumble e, para facilitar, colocamos o link no Telegram. É só ir lá no nosso canal no Telegram, se inscreva, aproveita para se inscrever tanto num quanto no outro. E a próxima live no Telegram será dia 25/2, no sábado às 17h30, e o tema é: tudo que existe na criação vive e se movimenta em Deus. Fora dele, nada existe. Então, trata-se do primeiro pilar dos 5, que se encontra na página 11 e 12 do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. Então, em breve, teremos o texto motivador para a próxima live. Então, encontra-se na aba da comunidade
do YouTube, o Despertar da Consciência, em uma enquete, que é a que eu falei para vocês, para escolher, de acordo com a preferência do público, o capítulo do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, quando terminarmos o capítulo 10º, como eu já falei. E as nossas próximas tarefas já confirmadas: dia 19 de março, das 9 às 12 da manhã, um seminário com o tema sobre a Casa Espírita, que é um lar de esperança, uma escola de amor, um hospital de alma. Quem nos convidou? O Davi Ascenso, nosso amado amigo, Centro Espírita Caridade e Amor, André Luiz, e do grupo Caibaixuto de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba. Vai ser transmitido no canal Programa Espiritismo e Vida. O telefone dele, 12 997 15 4086 para maior de esclarecimento. Ou com Neuza Marques, ou Neuza Leal, 11 97444 0770. E em 4 de maio, vamos abrir a Semana Espírita de Marinópolis, São Paulo, lá no Centro Espírita Allan Kardec, na Rua Goiás, 630, presencialmente, no centro da cidade, e o tema é Evangelho e Vivência. A convite de João Galdino, e o telefone para maiores informações, 17 9 9629 4769 e 17 99628 3993. Ou no WhatsApp Despertar, que já falamos com a Neuza Leal. A nossa terceira vivência, o Despertar da Consciência, nas imediações de Olímpia, na Fazenda Capituva, de nossa irmã Isabel, do seu esposo. Então, nós estamos com uma pauta. O tema será: se eu sei, eu faço. A nossa intenção é trazer o Dr. Jonas, que além de ser um espírita consciente, um médico acima da média, que tem equipamentos fantásticos. Ele tem um equipamento que, além de mapear toda a parte de equalização vibracional, psicobiofísica, moral e espiritual do ser, e termina fazendo até desobsessão com esse equipamento importado, que daria para comprar um carro de luxo, não vou falar um carro comum, ele investiu no equipamento. E dependendo, ele pode trazer esse equipamento. Ele gostaria de trazer outros, mas no avião é arriscar. Esse pode trazer no colo, na mala de mão, com segurança. Mas vai depender dos interessados, porque quem vai bancar as despesas, que vai ficar em torno de R$6.000, seriam os interessados. Agora, se não tivermos os interessados, para quem vai falar? Só na parte da saúde, de alimentação, de como fortalecer de uma boa alimentação, o que é uma boa alimentação, como fortalecer o sistema imunológico e também o processo de oxigenação do corpo. Essas 3 pautas dentro de um tema para ofertar para nós, né, e mais ou menos por aí, e outras correlacionadas. Então, alguém que realmente vai nos auxiliar nessas 3 áreas, ou na cura psicobiofísica, moral e espiritual. Então, é um investimento que faremos. Aí vai depender dos interessados. Se tiver pouco interesse, não teremos como trazê-los, porque não conseguimos, por falta de recursos pessoais. Mas se todo mundo contribuir com um pouco e se fizer presente, então aí vale a pena trazer, porque ele vem com o assessor, o Everton, que vai operar os equipamentos. Às vezes, vamos criar, se ele aceitar o convite,
mediante, porque até agora também não confirmou, mas tem tudo para aceitar, porque vai depender do interesse primeiro para depois a confirmação. Então, se não houver interesse, se não tivermos um número de 40, 50 pessoas para bancar essas despesas, cada um contribuindo com um X, não tem como. Porque para levar 20 pessoas na última vivência foi bastante, foi uma luta pelos organizadores, então há pouco interesse por vivência. Então, por teoria, às vezes há muito interesse, mas sem maldade que estamos falando. Então, viria ele e o Everton. Então, quem entende de passagem, para ajudar a gente a buscar, de Teresina a São José do Rio Preto. Já que não temos ninguém em Campinas que se dispõe, poderia, no caso da Miriam Sisto, o Edgar, se for participar do evento, poderia se candidatar a recebê-los e depois conduzi-los na ida e na volta. Mas o ideal é Rio Preto, que é bem próximo, 60 quilômetros mais ou menos de Olímpia, para evitar o cansaço, além do voo, ainda tantas horas de carro. Embora eles não medem esforço, porque foram de Teresina a Aracaju de carro, os dois, mais de 1.000 quilômetros, os dois dirigindo e não reclamaram. Então, o contato com a Beth ou Elizabeth Henrique, para os interessados, é 18 99720 1184. E com a Lúcia Parra, 14 98226 0019. Ou com a dona Isabel, no local na Fazenda Capituba, 17 98169 9869. E as próximas quinta-feiras, dia 9, Adriana Rochas, de Dourados, que vai estudar mais um capítulo do livro novo. Ela fez sobre a oração, o que é, para que serve, depois como usar. Agora ela vai escolher um outro. E a doutora Mayra, no dia 16, ela vai continuar o capítulo 2, O Criador e a Criatura, a parte 3. E a última live do mês de fevereiro, Alexandre Marques, São Bernardo do Campo. O tema é do evangelho que ele está traduzindo.